Hoje eu quero falar com você, caçadorense. Com você que acorda cedo pra trabalhar, que rala pra sustentar a sua família, que vê o preço da comida subir no mercado, mas muitas vezes não vê o salário acompanhar. Você sabia que uma decisão tomada lá nos Estados Unidos pode atingir diretamente a nossa cidade e a sua vida? O presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros e essa medida atinge em cheio o caçador. Nossa cidade é um dos maiores polos madeireiros do Brasil e da América Latina. Muitas indústrias daqui exportam madeira para os Estados Unidos. É disso que vem o nosso desenvolvimento, o emprego, a renda, o comércio sendo alimentado, a arrecadação pública que faz nós termos dinheiro para construir os parques, por exemplo. Tudo isso é pago pela arrecadação do município e pelo desenvolvimento dessas empresas. Quando essas empresas vão bem, todo mundo é favorecido. Você sabia, por exemplo, que a Frameport foi quem reformou o museu, aquele que fica o trem? Que foi a Guararapes quem construiu a casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica? Mas quando essas empresas vão mal, todo mundo sente os efeitos também. Com essa nova tarifa, o custo da madeira brasileira vai disparar para os americanos. E quando o produto encarece, o cliente para de comprar. A exportação cai, a produção desacelera. Aqui em Caçador o efeito vem em cadeia. Demissões, prejuízos, contratos cancelados, queda na arrecadação municipal e o impacto direto na vida de quem vive desse trabalho. Você. Não é simples como alguns dizem, não. Busca outro mercado, vende para outro país. Algumas dessas madeireiras de caçador foram estruturadas especificamente para atender o mercado dos Estados Unidos, com padrões técnicos, certificações, logística, contratos, tudo voltado para lá. Mudar isso do dia para noite é praticamente impossível. Com isso, a indústria sente, a cidade sente e o trabalhador sempre sente primeiro. Mas por que Trump decidiu aplicar essa tarifa contra o Brasil? Segundo a carta dele, a razão é porque o governo Lula tem perseguido seus inimigos, como por exemplo o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem censurado empresas, tem atacado plataformas, mas a verdade é que na prática e na geopolítica, Lula tem se alinhado com regimes autoritários, como a China, Cuba, Venezuela, Rússia, governos que desrespeitam a liberdade de expressão e a democracia. Portanto, Trump foi muito claro: se o Brasil se comporta como uma ditadura, não vai ter tratamento especial e acordos comerciais. Isso é geopolítica, isso nem é sobre a política brasileira em si. O que você precisa saber é que o governo Lula tomou um lado e não é o lado que nos beneficia. Mas tudo bem, o que o Lula, como presidente, fez até agora para impedir que essa medida seja imposta lá no dia 1º de agosto? Ao invés de agir com responsabilidade, ele preferiu bater de frente com os Estados Unidos e disse que vai retalhar os americanos com mais tarifa. Ou seja, colocou a ideologia acima da diplomacia, que é a tarefa dele. E mais uma vez, quem vai pagar essa conta é o povo. Olha, você pode até não gostar do Bolsonaro, e eu não estou aqui para defendê-lo, eu estou aqui para te explicar. Porém, uma coisa é inegável: ele representava exatamente o oposto disso, é importante que você saiba. Ele defendia a liberdade econômica, o livre mercado, a aproximação com os Estados Unidos, o respeito à iniciativa privada. Com isso, o Brasil tinha mais previsibilidade, mais segurança jurídica e mais confiança no cenário internacional. Hoje, com o Lula, o país volta a ser visto pelos outros países como instável, autoritário, hostil aos negócios, e isso afeta diretamente cidades como a nossa, Caçador. Isso afeta principalmente a sua vida, que depende disso. Essa tarifa do Trump é só a primeira reação. Outras podem vir. Quem vai sentir tudo isso de novo? O trabalhador da fábrica, motorista do caminhão de madeira, o dono da fábrica, o pequeno lojista que presta serviço. Em resumo, todos nós. A esquerda brinca de governar o país, nos aproximando de ditaduras. Mas aqui em Caçador, a conta dessa brincadeira será sentida por todos nós. Por fim, eu quero encerrar dizendo que você pode ignorar a política, mas não as consequências de ignorar a política. Por isso, se envolva, estude, entenda qual é o lado que você precisa defender. Isa, o que a gente pode fazer diante disso a partir de agora? Primeiro, aprender que governos de esquerda não defendem o livre mercado e isso nos empobrece, no curto, no médio ou no longo prazo. Segundo, pressionar o Lula para que ele tenha uma postura diplomática diante dessa crise e não ideológica. Porque se ele dobrar a aposta, você pode ter certeza que você corre risco de ficar desempregado se você mora aqui em Caçador. Terceiro, e mais importante de todos, em 2026, você precisa votar num governo de direita, alinhado com os valores liberais e livre mercado, que faça com que o nosso país prospere. Do contrário, você vai ficar cada vez mais pobre. E digo mais, para aqueles que vão assistir esse vídeo, provavelmente são de esquerda e vão pensar assim: eu quero mais é que o empresário caçadorense se lasque. Pois bem, eu tenho um recado para você: isso não vai acontecer. Quem vai ficar pobre é você. O empresário, ele tem uma margem para trabalhar. Nós não. Então, você precisa defender o que é bom para a sua vida. E com certeza não é o Lula e não é a esquerda. Eu espero que vocês tenham entendido.